gente, tudo bem? Eu tô com muita saudade de vocês. É muito bom saber que a gente está de volta, né? Depois desse tempo, né, que a gente passou distante, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, lido muitos livros, estudado muito, brincado muito, né, conversado muito com os pais de vocês, porque nesse momento de pandemia, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tentar tirar pelo menos alguma coisa positiva disso tudo e que seja a união. Que vocês tenham conversado bastante, se reunido mais com seus pais, largado um pouco, né, os celulares e tenham curtido um pouco esse momento. Nós sabemos que estamos passando por esta pandemia e é de extrema importância, né, que a gente mantenha essa quarentena, que a gente se mantenha em casa. Quem puder, fica em casa. Tá sempre lavando as mãos, né, com água e sabão. Se não puder, passa um álcool em gel. Não é isso? Se for de extrema necessidade sair de casa, né? Quando chegar, tira a roupa, fazer todos aqueles procedimentos que eu acredito que o papai e a mamãe de vocês já falou, não é isso? Antes da gente iniciar, né, a aula, eu trouxe para vocês um capítulo, né, um versículo, na verdade, que é um dos mais conhecidos da Bíblia e eu acredito que seja um dos mais fortes, vamos dizer assim, né, que é o Salmos 23, 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a gente tenha plena consciência que independente de tudo que esteja acontecendo, é tudo permissão de Deus e nada foge do controle dele. Então que a gente possa estar sempre louvando ao Senhor, né, exaltando ao Senhor e pedindo proteção, pedindo paz, pedindo que esse vírus vá embora logo, que seja descoberta uma vacina o mais rápido possível, né, para que a gente possa voltar a se encontrar, se abraçar, conversar, brincar e aprender bastante, tá bom? Agora, partindo mais para o lado da aula, né, que é o foco aqui, não sei se vocês lembram, acredito que sim, né? Nós paramos no capítulo 2 e a gente deu uma introdução no capítulo 3. Né? Nós vimos nos capítulos anteriores a respeito da relação do campo com a cidade, né? Sobre interdependência. Nós vimos também sobre a Revolução Verde. Vocês lembram da Revolução Verde? Que foi a interação da tecnologia no campo. Nós falamos sobre os tipos de trabalho que tinham no campo, né? Os trabalhos formais e informais. E nós vimos muitas outras coisas também. Só que agora, no capítulo 3, que nós vamos iniciar, nós vamos falar a respeito da produção na cidade. Antes, né, nós falamos dos dois. Agora nós vamos focar na cidade, tá bom? Então, para facilitar a nossa aula, eu trouxe para a gente alguns slides e a gente vai poder estar né, fazendo uma mediação melhor do que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, vamos lá para o quadro. Antes da gente iniciar, peguem os livros, tá bom? Pega o livro de geografia, abre aí no capítulo 3 e deixa ele aberto aí para a gente poder iniciar a nossa aula, tá bom? Eu vou esperar. Pronto. Acredito que todo mundo já está com o livro aí, né? Então vamos para a aula. Capítulo 3. A produção e o trabalho na cidade. O que será que a gente vai ver com esse capítulo, com esse nome tão grande, né? Nós veremos o quê? Atividade do comércio e prestação de serviços, a definição de comércio, os tipos de comércio, a importância né, do comércio, os serviços de transportes e outros serviços. Então vamos lá. Atividades do comércio e prestação de serviços. Como nós sabemos, né, tudo que gira em torno de venda, né, a gente vai dar esse nome de comércio. Então, as lojas, os restaurantes, os ambulantes, joalherias, né, todos esses lugares que a gente vai à procura de um produto, né, ou como no caso o restaurante, de algo que a gente paga para possuí-lo, a gente vai dar o nome de comércio, tá bom? E aí,
Por exemplo, se a gente vai lá no centro da cidade, aí eu vou numa loja, né? Deixa eu ver uma loja que vocês devem gostar bastante. Uma loja de acessórios tecnológicos, né? Fone sem fio, bateria móvel, né? A película do celular, uma capinha bonitinha. E aí a gente chega lá nessa loja e compra lá o que a gente quer. A gente dá o dinheiro, né? Ou o cartão, passa o cartão e a gente recebe aquele produto. Isso faz parte do comércio, tá bom? E tem também o outro que é a prestação de serviço. Diferente do comércio, onde a gente compra um produto, na prestação de serviço nós vamos comprar um serviço, exatamente. Por exemplo, supondo que a gente comprou um PlayStation. A gente foi lá na loja, a gente comprou um PlayStation novinho, chegamos em casa, a gente jogou. Passou em 5 meses o PlayStation, no dia que eu cheguei, que fui ligar, puf, não ligou mais. E agora, o que é que eu faço? Gastei 3 mil reais no PlayStation para ele queimar com 5 meses. Eu vou comprar outro? Não. Se a garantia já tiver passado, eu vou ligar para um prestador de serviço. Eu vou ligar para um técnico. E esse técnico, ele vem na minha casa, né? Ou eu levo o produto para ele e ele vai fazer os ajustes. Quando ele terminar, que ele concluir, eu vou pagar a esse técnico. Eu paguei por algum produto? Não, eu paguei por um serviço. Então a diferença entre comércio e a prestação de serviço está que o comércio ele tem a ver com produto. E a prestação de serviço vai ser um serviço. Isso aqui pode ser um médico também, né? Enfim, vamos voltar para o quadro. A gente falou de comércio, mas a gente não viu o que significa comércio. Então vamos ver agora. Comércio. O nosso amigo Google, né? Ele nos diz que comércio é a atividade que consiste em trocar, vender ou comprar produtos, mercadorias, valores, etc., visando no sistema de mercados ao lucro, negócio. Depois ele fala que o comércio pode ser também um conjunto dos comerciantes. E ele ainda nos diz que é o conjunto dos estabelecimentos, né, que comerciam num determinado lugar. Ou seja, né, o comércio ele não se diz respeito apenas a dinheiro, ele também se diz respeito a troca. Há muito tempo, muito tempo, antes de existirem as moedas, né, tudo se gerava em torno das trocas, o que a gente chama de escambo. Escambo é troca. Por exemplo, eu tinha 1 quilo de sal na minha casa lá guardado. Sendo que eu tinha 5 quilos de sal, mas eu não tinha nada para comer. E aí o meu amigo, né, o meu vizinho, ele tinha uma criação de ovelhas. Porém, ele não possuía sal. Só uma curiosidade para vocês. O sal, a gente usa ele como um tempero, mas ele também serve como conservante, tá? Antes de existir a geladeira, se utilizava o sal. Cobriam de sal as comidas, né? E aí elas se mantinham por mais algum tempo, tá bom? Então, voltando ao exemplo, e aí esse meu amigo, ele não tinha sal. Então, as carnes que ele tinha, num instante apodrecia. E eu não tinha nada. Então, eu fui lá nele, né? Aí falei, amigo, ó, eu tô com esse sal aqui, você tá cheio de ovelha aí, você fica desperdiçando carne, que tal a gente fazer uma troca? Eu te dou um pouquinho do meu sal e tu me dá uma ovelha só? Aí ele pensa bem assim, tá bom. E aí a gente trocava. E funcionava muito bem assim, né? Só que depois se viu a necessidade de algo mais valioso. Como assim algo mais valioso? Por exemplo, ao invés de eu trocar algo que eu quero com algo que você quer, surgiram as moedas. Elas facilitavam essa troca. Eu vendia minhas coisas e você não precisava me dar nada. Por exemplo, supondo que ele estava cheio de sal e eu só tinha sal para oferecer. Eu não ia conseguir trocar com ele porque ele já tinha aquele produto.
Agora eu com moeda não. Eu chegava lá, ó, 3 moedas. E aí ele me vendia. Tem uma questão de troca? Tem. Mas aí entra um termo novo, que é o termo da venda. E assim foi surgindo esse comércio mais moderno. Tá bom? Só para frisar a questão que ele fala do conjunto dos comerciantes, né? Que aí a gente vê que na TV falando sobre o fechamento do comércio, né? Durante esse período de pandemia. Porque, como nós sabemos, o comércio ele gera aglomeração de pessoas. Né? O comércio, por ser um conjunto dos comerciantes, né, dá muita gente. Então, por isso que foi fechado. Ah, tio, mas no mercado também dá muita gente. Dá muita gente. Mas eles são considerados serviços essenciais. Ou seja, a gente não pode ficar sem comida, né? Então o mercado não fecha. A farmácia também não fecha, porque a gente não pode ficar sem os nossos remédios, né? Principalmente aquelas pessoas que precisam tomar aquele remédio todo dia, como remédio de pressão, né? Entre outros. E tem também os hospitais, né? Que não podem fechar. Mas já aquele comércio que vende aquela bota que a gente queria, aquele sapato, ele pode esperar só mais um pouquinho, tá bom? E aí, dando continuidade, nós chegamos nos tipos de comércio. Existem 2 tipos de comércio, né? O varejista e o atacadista. O comércio varejista, ele visa a questão das compras em menor quantidade. E o atacadista, ele é para grandes quantidades. Ou seja, o varejista geralmente é aquele mercado de bairro, né? Aquele mercado que a gente vai comprar apenas as coisas essenciais. Um pacote de feijão, um pacote de arroz, um pacote de farinha, né? Já o atacadista, ele geralmente trabalha com fardo, ou seja, grandes quantidades. A gente vai comprar 10, 20, 30 quilos de feijão, né? 10, 20, 30 quilos de arroz. E por aí vai. Geralmente o atacadista ele não visa tanto a venda para o consumidor, né? O atacadista ele geralmente vende para os varejistas. Por exemplo, aí a gente está vendo, né, como exemplo varejista, o mercado econômico, né, que localizado na Avenida dos Rios. E temos aí o atacadista Atacadão, por exemplo. Geralmente, né, o mercado econômico ele vai no atacadão, compra em grandes quantidades e abastece o seu mercado para vender em pequenas quantidades. Deu para entender? Espero que sim. Dando continuidade, nós chegamos na importância do comércio. Durante esse período de pandemia, né, foi muito falado a relação da crise existente, né, nos países. Vocês vão ouvir os pais de vocês falando, né, na TV também, porque o país está em crise, nós não podemos ficar em casa, fechar tudo. Por que isso está sendo falado? Porque o comércio ele circula a maior quantidade de dinheiro. E quanto mais esse dinheiro não circula, mais o país ele não cresce. Como assim ele não cresce? Ele não gera dinheiro. Quanto mais a gente produz, mais a gente vende, mais a gente gera dinheiro. Né? Então, a partir do momento que foram fechadas as lojas, né, do comércio, a gente não compra, eles também não vendem, aquele produto fica parado, o Brasil não vende para fora, o Brasil não compra produto, e aí existe uma estagnação, ou seja, as coisas param. Deu para entender? Então, por isso o dinheiro é tão importante, né? Tanto na relação do comércio, né, quanto na relação das prestações de serviço também. Imagina só aquele instalador de TV por assinatura não poder ir na sua casa instalar. Ele fica sem emprego, né? Então, por isso muito se fala nessa relação da crise, na importância do comércio, né, e das prestações de serviço para a economia do país. Tá bom? Isso serve para todos os países, tá? Não só o Brasil.
Dando continuidade, nós chegamos nos serviços de transporte. Há uma diferença, né, notável entre serviços de transporte e meios de transporte, né? Que a gente aprende, né, sobre os meios de transporte. Transporte aéreo, aquático, né, e terrestre. Só que aqui eu não estou falando sobre isso, tá? Eu estou falando sobre os serviços desse transporte. E aí nós vamos encontrar os transportes públicos, né? Como por exemplo o ônibus, o metrô, o avião, o navio, né? Por quê? Porque eles são transportes que são utilizados coletivamente pelo público, né? A gente vê infelizmente aí ônibus lotado, metrô lotado. Já o avião, ele também é um transporte público, por mais que seja um público mais seleto, né? Ou seja, nem todo mundo viaja de avião, ainda assim ele é um meio de transporte público, da mesma forma que é o navio, tá bom? E mais para frente a gente vai ver que tanto o avião quanto o navio ele pode ser mais um tipo de transporte. Aguarda aí para a gente ver. Nós vamos encontrar os transportes particulares, e aí eu trago como exemplo, né, a moto, o carro, né, os serviços de aplicativo. Ah, tio, mas o serviço de aplicativo, eu utilizo ele, depois que o cara me deixa lá, ele pega outra pessoa e pega outra e pega outra. Ok, é verdade. Porém, o serviço de aplicativo, quando você pede para você, você faz uma viagem particular, não é? Só entra no carro quem você quiser que entre. Se você quiser ir sozinho, você vai sozinho. Se quiser ir acompanhado, você vai acompanhado. Mas é uma viagem particular. Por mais que ele pegue outras pessoas durante o dia. Deu para entender a diferença? Ok. Depois desse transporte particular, nós chegamos também nos transportes de carga. Olha só aí o avião e o navio mais uma vez. Por que transportes de carga? Como nós sabemos, né, esses transportes eles são responsáveis por alimentar, né, o comércio, eles alimentam toda essa rede transportando os seus produtos. Geralmente, até compras de fora, né? Por exemplo, o Brasil ele compra produtos dos Estados Unidos para vender aqui, compra produtos da China para vender aqui. Tanto que a gente pega aqueles produtos, aí está escrito assim, Made in China, né? A gente vê muito isso, porque eles compram e geralmente vem em navio e vem em aviões, tá bom? E temos também as viagens que são geralmente interestaduais, ou seja, é de um estado para o outro aqui no nosso próprio país, que são feitas por caminhões, né? Caminhões, carretas, que são responsáveis por transportar os produtos, né? Verduras, enfim, eles são responsáveis por abastecer todo esse ramo de comércio, né? Combustíveis também. Eu não sei se vocês recordam, mas há 2 anos nós enfrentamos uma crise, né? Que foi a greve que nós tivemos, a greve dos caminhoneiros. Essa greve dos caminhoneiros ela trouxe consequências, né, muito grandes em pouco tempo aqui no país. E aí a gente conseguiu perceber a importância que tem os transportes de carga para o país, porque os comércios ficaram desabastecidos, então não tinham como vender, as pessoas não tinham como comprar, né? Os postos de gasolina ficaram sem combustível e aí aqueles que conseguiam colocar combustível colocaram o preço lá em cima. Foi um caos total, né? E aí a gente viu que um depende do outro. A cidade, ela dentro dela existe também uma relação de exatamente uma relação de interdependência. Que interdependência na própria cidade? Sim, né? Um serviço precisa do outro. Olha só esse esquema. Eu tenho, né, um comércio. Como eu tenho esse comércio, eu preciso de um cliente. Esse cliente também precisa de um comércio. E aí, esse comércio aqui, ele é abastecido por um caminhão.
Esse caminhão aqui, ele também precisa do comércio para poder ter emprego. Então, um depende do outro. Logo, existe uma relação de interdependência na própria cidade. Isto é incrível, né? Então, dentro de pequenos núcleos, existem casos de interdependência. Vocês lembram que a gente falou que existiam uma cidade depender da outra? Por exemplo, em Recife tem um grande hospital, em Olinda tem um grande restaurante, e aí as pessoas saem de Olinda para ir no hospital de Recife e as pessoas, saem de Recife para ir nos hospitais nos restaurantes em Olinda. Então há também essa interdependência entre cidades e dentro da própria cidade. Entendeu? E como também os outros serviços, né, que eu falei lá no começo, estão os serviços de lazer, por exemplo, né, que é um parque, né, um cinema, um zoológico, enfim. Essa aqui é só o começo, tá? Foi só uma introdução do capítulo. A gente tem muita coisa legal ainda pela frente. Infelizmente, né, a nossa aula está chegando ao fim. Também fico triste. Mas não se preocupa não, que a gente vai se ver daqui a pouco, tá bom? Depois vai ter um outro vídeo, né, que eu vou trazer a resolução dos exercícios para vocês. Exatamente. Aí eu vou passar um exercício para vocês, tá bom? Vocês respondem com muito carinho aí. E aí prestem bastante atenção na hora que eu estiver respondendo. E no próximo vídeo, quando a gente se vê novamente, eu vou trazer para vocês a resolução desses exercícios. Tá bom? E aí vocês vão estar podendo fazer as correções necessárias. Mas façam, tá? Façam que eu tô de olho daqui, hein? Não pense que eu não tô de olho não, que eu tô. Tá bom? Olha só. Fiquem com Deus, tá bom? Lavem as mãos, se cuidem, orem bastante, peçam para Papai do Céu e estudem, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês, tá? Tchau.